Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É certo que acreditamos na existência de Deus, que nós cristãos cremos e confiamos que Deus existe. Deus é grandioso e cuida de nós. Mas como podemos ver Deus? Ele existe, mas não conseguimos vê-lo ou tocá-lo. Como então podemos ver Deus? Quais os sinais que nos mostram a presença de Deus? Eu trouxe aqui algumas palavras que acho interessante podermos refletir sobre elas e ver em quais dessas palavras nós podemos ver Deus, nos mostra a presença de Deus, atitudes da nossa vida, atitudes do nosso dia a dia. Pois bem, eu vou lendo e vou perguntando para que você possa refletir e pensar. Nessa palavra, nessa atitude, nesse gesto, existe a presença de Deus? Deus é bom? Deus é amor? Eu acredito que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bom, que Ele cuida de nós. E nós sentimos a presença de Deus quando passamos por gestos e atitudes assim. Quando realizamos gestos de amor, de bondade, ou quando alguém realiza conosco, não é mesmo? Então eu pergunto, a solidariedade é um gesto que tem a presença de Deus? Solidariedade, para quem não sabe o significado, é ajudar o próximo quando aquele precisa de nós. Então eu pergunto, solidariedade é um sinal da presença de Deus? Guerra é um sinal da presença de Deus? Poluição, poluir o meio ambiente, poluir as ruas, é um sinal da presença de Deus? Imagina um local todo poluído, sujo, é um sinal de que estamos cuidando e que ali é a presença de Deus? Amor é sinal da presença de Deus? Bondade, sinais de bondade, de gestos bondosos, é sinal da presença de Deus? Devastação, destruição, é um sinal da presença de Deus? Harmonia, tudo em perfeita harmonia, em paz, tranquilidade, é um sinal da presença de Deus? Barulho, que desconforta os nossos ouvidos e nos deixa inquietos e perturbados, é sinal da presença de Deus? Beleza, feita a natureza, a beleza do arco-íris, do céu, do mar, beleza, é sinal da presença de Deus? Fraternidade, a gente às vezes pode achar estranho por não utilizar sempre essa palavra, mas fraternidade quer dizer nos tratarmos como irmãos e irmãs, sermos fraternos, sermos irmãos. É sinal da presença de Deus? Doenças, é sinal da presença de Deus? Bem, são essas as palavras que eu trago para você refletir. Quais são sinais da presença de Deus? E essas palavras nos trazem gestos. Quais os seus gestos que podem transmitir ao outro sinal da presença de Deus? Eu vou ler aqui uma história bem interessante que fala o seguinte. Está na atividade de vocês, tá bom?
Certa vez, um pai disse a seu filho: meu filho, jogue este sal na água. Ele foi lá na cozinha, pegou o sal, aqui ó, sal. Ele pegou o sal e colocou na água. Vou colocar mais um pouco. E até mexeu aquela água. Deixou lá, né? Por obediência ao pai dele. O menino obedeceu. No dia seguinte, o pai falou: filho, agora traga-me de volta o sal que você jogou na água. O filho, porém, não pôde devolver-lhe o sal, porque este tinha se dissolvido na água e ele não tinha mais como tirar, não conseguia nem mesmo ver o sal. Então o pai disse: prove a água, filho, como ela está? O filho respondeu: está salgada, papai. E o pai concluiu dizendo: observe, filho, você sabe que o sal está aí, mas não pode vê-lo, nem mesmo tocá-lo, como poderíamos tocar antes. Assim acontece em relação a Deus. Você sente a sua presença em toda parte, em todo lugar, mas não pode vê-lo e nem tocá-lo, mas ele está ali presente. Não podemos ver e nem tocar. Essa pandemia tem deixado muitas vezes as pessoas até desacreditadas da presença de Deus, por sentir dor, angústia, aflição, por ver seu ente querido doente, ou até mesmo por perder alguém da sua família. Mas eu quero lhe dizer que mesmo nesses momentos, e principalmente nesses momentos difíceis, Deus está presente. Mas é preciso que a gente permita o nosso coração abrir e sentir a presença de Deus. Até lhe convido, na própria atividade, diz que você faça uma oração agradecendo ao que você aprendeu nessa aula. E eu quero aqui encerrar essa aula fazendo uma oração por nós nessa pandemia, para que nós possamos ter condições de sentir a presença de Deus e de confiar nele, mesmo nesses momentos difíceis. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque tu estás presente em nosso meio. Tu és onipresente em todos os lugares, nas flores, na natureza, nos nossos irmãos, até nesses momentos difíceis. Peço, Senhor, que visite todas as famílias, em especial de todos aqueles que assistirem esse vídeo, em especial a todos os meus alunos e as famílias dos meus alunos. Que o Senhor seja presença e que eles sintam a tua presença, assim como sentimos o sal presente na água. Eu vos peço que possamos sentir a tua presença que cura e guarda. Amém.